Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de energia solar da Intelbras. Eu me chamo Anelisa e hoje eu vou ensinar para vocês por que os módulos precisam ficar virados para o norte. Então vem comigo que você precisa saber essa. Bom, para começar esse tema então, eu preciso dizer para você que na verdade o módulo não precisa ficar virado para o norte. Ele precisa ficar virado para o Sol. Essa é a regra. É módulo solar, não é? Então ele precisa ficar virado para o Sol, não para o norte. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou mostrar para você agora por onde passa o Sol e você vai entender por que na maioria do nosso país precisa ficar virado para o norte. Então vem comigo aqui, bora lá. Vou desenhar aqui o nosso Brasil. Veja bem, desenho não é meu forte, tá bom? Aqui é o nosso Brasil. E aqui, ó, quase no topo do meu Brasil, passa uma linha chamada de linha do Equador. Ai, Ana, tu não ia me explicar porque que o módulo tem que ficar virado para o norte? Virou aula de geografia agora. Isso mesmo. Vem comigo que você precisa entender onde passa o Sol. Para isso, você precisa da geografia. Essa linha aqui tá aqui por um bom motivo e não só para dividir no meio, tá bom? Bom, nós temos a linha do Equador. Abaixo dela, nós temos uma linha paralela, chamada de Trópico de Capricórnio. Ana, preciso saber o nome do trópico? Não, mas que fica bonito na apresentação para o cliente, fica, tá? Bom, Trópico de Capricórnio. E aqui em cima, ó, bem no alto, espelhado também, paralela à linha do Equador, nós temos a linha do Trópico de Câncer, tá? Ana, por que você está me explicando os trópicos? Porque é justamente dentro dessa faixa que o Sol passa ao longo do ano. O Sol, ele nasce no leste, se desloca ao longo do dia e morre no oeste. É isso que ele faz. Só que ele não faz isso somente em cima da linha do Equador. Ele se desloca ao longo do ano entre os trópicos, tá bom? Bom, agora vamos abrir um briefing aqui, uma aulinha básica de estações, tá bom? Quando o Sol está aqui em cima da linha do Equador, ele pode ser, por exemplo, o outono. Se ele está no outono e ele está se deslocando em direção ao Trópico de Câncer, e quando ele chega lá no Trópico de Câncer, ele está no inverno. Inverno para quem? Para a gente aqui, para o Brasil, para quem está ao sul da linha do Equador. Tá bom? Então nós estamos no inverno. O Sol bate lá e começa a retornar. Quando ele chega novamente em cima da linha do Equador, nós temos a primavera. E ele continua se deslocando até que ele chega aqui no Trópico de Capricórnio e nós temos o nosso verão. Quando nós estamos falando de geração de um sistema fotovoltaico, por exemplo, instalado aqui, ó, aqui em Santa Catarina, tá? Eu tô falando de um sistema que, ao longo do ano, a faixa de geração é assim, ó. Janeiro aqui e dezembro aqui. O que acontece? Ao longo do ano, tá aqui no verão, ó, começa no verão, vai descendo ao longo do ano, o Sol vai se afastando do meu sistema até que o Sol chega lá em cima, tá? Que é esse ponto aqui, ó. O Sol está lá em cima e o Sol volta a descer, tá? O Sol começa a descer de novo e aí eu volto a subir minha energia, tá? Até chegar nesse ponto aqui. É justamente esse deslocamento que acontece. Isso aqui é um gráfico de geração. Quando a gente pega a irradiação, a gente pega pela média, que é o tal do HSP. Voltando para cá, por que fica virado para o norte, tá? Ele fica virado para o norte porque o Sol passa ao norte, tá bom? Então, na maioria do Brasil, o Sol está passando numa faixa que fica mais tempo ao norte. Ana, ainda não entendi. Tá bom, vamos imaginar um módulo aqui, ó, com uma certa inclinação, tá? Que ele tem uma certa inclinação e esse aqui é o meu módulo. Ele tem que enxergar o Sol. Quanto mais ele enxergar o Sol, mais ele gera, tá bom? Então o Sol está vindo aqui do leste e olha só, se ele está virado para o norte, apontado para cá,
Ele já começa a enxergar o sol aqui bem cedo, tá? E ele continua enxergando o sol até bem tarde, tá bom? Então, o que acontece? Ele tem uma melhor geração, ele tem uma eficiência melhor. Então, idealmente, na maior parte do Brasil, nós precisamos ter um módulo virado para o norte. Mas veja bem, nós temos uma faixa aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Que é muito próxima aqui da linha do Equador. Essa faixa aqui quase indifere se você está virado para o norte, para o sul, leste, oeste. Padrão de geração é quase a mesma coisa, tá? Então, quando você está muito perto da linha do Equador, você não precisa se preocupar tanto com a angulação, com a orientação do telhado. Você precisa se preocupar mais com a angulação. Aqui, quanto maior a angulação do telhado, maior a perda. Lembrando que, quanto maior a angulação do telhado, maior a perda, né? Então, a menor angulação possível é melhor para o sistema. Mas nós devemos ter, no mínimo, 10 graus de angulação aqui para garantir a autolimpeza do módulo. Ana, não entendi o que tu quis dizer com autolimpeza. Tá, o módulo ele tem que ter uma inclinação mínima, tá? Para receber, vamos até botar o azulzinho aqui, ó. Aqui nós temos as minhas nuvens, né? Para ele poder receber a água da chuva, ok? A água da chuva escorrer por cima dele e fazer uma limpeza. Se ele for muito baixo, ele vai acabar acumulando água aqui nesse canto e vai acabar não gerando a limpeza que ele poderia gerar com a própria água da chuva. Então ele vai precisar de mais manutenção, tá bom? Bom, isso seria a autolimpeza. Qual é a angulação ideal? 10 graus. Mas lembra, eu estou falando com vocês, idealmente nessa região ou na região mais aqui para cima, virado para o norte, tá? Qual é a angulação ideal aqui? Uma angulação de 10 graus. Bom, estou falando de angulação, direção para vocês, mas Ana, então quer dizer que se eu tiver uma residência aqui, próxima à linha do Equador, virada leste-oeste, com uma angulação aqui de aproximadamente 20 graus, eu tenho que fazer uma correção de angulação desse telhado? Ajustar esse telhado para o meu módulo ficar virado para o norte? Botar uma estrutura atravessada aqui, ó, para o meu módulo ficar virado para o norte? Não. Vamos lá. Vou botar uma foto aqui para vocês de uma estrutura, uma correção de estrutura, tá? Feita num telhado. Qual é o grande problema aqui? Tá? Essa instalação, ela melhorou a eficiência do sistema, possivelmente, se ele instalou nessa região aqui que realmente o norte fazia diferença. Se ele instalou lá em cima, nem fez diferença de geração, ok? E ele comprometeu um item básico, que é a segurança do sistema, tá bom? Segurança sempre vem em primeiro lugar. E se você instala um sistema dessa maneira, você está expondo o sistema ao risco. Você tem risco de, em algum momento, em alguma situação adversa, esse sistema sair voando, esse sistema cair, esse sistema não resistir. E esse sistema caindo, além de um prejuízo financeiro para o seu cliente, ele também pode gerar um risco à vida. Já pensou um módulo desse sair voando e atingir uma pessoa? Cada módulo desse pesa aproximadamente, claro que vai depender da potência, 30 quilos. Imagina 30 quilos vindo com a velocidade do vento e atingir a cabeça de alguém. É grave, não é? Então, esse tipo de estrutura não deve ser feita. Correção de angulação, correção de orientação não precisa ser feita. Se você tem mais perdas por causa disso, você vem aqui, tá? E adiciona mais módulos. Essa é a regra do jogo, tá? Você vai adicionar mais módulos para melhorar a geração do teu cliente. Você não vai fazer correção de estrutura, tá bom? Muito menos em lugares que nem se justifica uma correção de estrutura. Eu já vi caso de projeto instalado aqui, tá? Com correção de estrutura, gente. Pela lógica, ele deveria estar virado para o sul. Claro que ali não faz tanta diferença, está muito perto aqui da linha do Equador, mas pela lógica, se está abaixo da linha do Equador, virado para o norte, se está acima da linha do Equador, virado para o sul.
realmente é um risco desnecessário, tá? Então, esse é o motivo que os módulos precisam ficar virados para o norte. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Por hoje era isso. Eu te peço para deixar aqui um joinha e deixar nos comentários se você gostou desse conteúdo, se gosta desse tipo de conteúdo. Esse feedback é muito importante pra gente, tá bom? Bom, se você ainda tem alguma dúvida, também deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e até a próxima, pessoal!